Olá, pessoal. Bom, são as informações antes da gente começar. De acordo com o nosso cronograma, nossa avaliação está marcada para o próximo sábado, dia 12, tá? Então, só para lembrar vocês que no sábado a avaliação vai estar disponível lá amanhã, pela manhã, né? A partir de 8 horas até meio-dia, tá bom? Aliás, até mais tarde, na verdade, até 5 da tarde. Então, não queria começar assunto, né, com o assunto de SIG, porém, houve aí uma falhinha na programação e aí a gente vai ter que começar o assunto. O ideal seria a gente fazer a avaliação hoje e começar esse assunto no sábado, mas aí vou começar o assunto e manter a data da avaliação para não prejudicar ninguém, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre SIG. Lembrando que este assunto não vai cair nessa prova, tá certo? Essa prova que vocês vão fazer no sábado, ele só cai o assunto de sensoriamento remoto. A prova que vai ter o assunto sobre SIG só vai ser no dia 23, provavelmente, tá? Antes do Natal, presente de Natal para vocês aí. Então, vou começar a falar, então, conteúdo da avaliação desse sábado, a parte de sensoriamento remoto. A próxima avaliação no dia 23, a parte de SIG. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, o que é SIG e o que é geoprocessamento, né? A gente tá falando da disciplina de geoprocessamento, mas aí agora eu venho falando com esse negócio de SIG. Então, quando a gente fala em geoprocessamento, a gente está falando de um conjunto de tecnologias. E aí, dentro desse conjunto de tecnologias, abrange o SIG, sensoriamento remoto, topografia, GPS. Então, várias atividades, tá? E essas tecnologias, elas são voltadas para coleta e tratamento de informações geográficas para um determinado objetivo específico. Então, é importante, né, definir isso, que é preciso ter um objetivo específico, e destaquem aqui a questão da informação geográfica, né? Uma informação geográfica, a característica dela, né, é que ela é espacial, né, ela tem uma localização, a gente sabe como é que ela se comporta no espaço, tá? E aí, o que é SIG, né? Já que o SIG está dentro de geoprocessamento, o que é o SIG? Então, o SIG, né, que a gente está chamando aí reduzido, Sistema de Informações Geográficas, eles são ferramentas computacionais que são usadas no geoprocessamento e eles nos permitem realizar análises complexas, quando a gente pode integrar dados de diversas fontes, né, e de diversas formas, criando aí um banco de dados georreferenciados. Então, por que são análises complexas? Porque eu posso misturar as informações de diversas origens, de diversos lugares. Eu posso pegar mapas, eu posso pegar dados do IBGE, eu posso pegar imagens de satélite, eu posso pegar os pontos que eu coletei no GPS, eu posso colocar tudo isso no mesmo lugar, que é um SIG, tá? E fazer com que essas informações elas se relacionem e eu posso realizar análises em cima dessas informações. E aí, né, tem aqui, criando um banco de dados georreferenciado. Então, isso aí é extremamente importante, porque quando a gente fala de dado georreferenciado, o que é um dado georreferenciado? É aquele que ele está atrelado a um sistema de coordenadas. Então, SIG necessariamente trabalha com dados georreferenciados, ou seja, dados que têm coordenadas. Coordenadas geográficas, coordenadas UTM, qualquer que seja o sistema de coordenadas que ele está relacionado, tá? Então, esses dados georreferenciados são aqueles que eles possuem a localização conhecida. Então, a gente tem a informação espacial, que ela tem, né, formato, localização conhecida, tá? E aí, né,
A ferramenta, Sistema de Informações Geográficas, ele vai processar esses dados desde o início lá da coleta até a geração de um produto final, que pode ser, por exemplo, um mapa temático, um relatório, e a gente pode armazenar, gerenciar e manipular um grande volume de dados de forma rápida, né? Porque você tem aí dentro do seu banco de dados uma série de informações de diversas fontes, é só ir abrindo os arquivos lá que ele vai te mostrar a informação na tela, tá? E aí, por que utilizar, né, o SIG? Então, a gente tem uma necessidade de monitorar a superfície da Terra e as atividades que são desenvolvidas pelo homem. Então, tudo, se a gente for ver hoje em dia, tem um pouquinho de SIG, tem um pouquinho de geotecnologias, né? A gente viu lá no comecinho da disciplina a questão das geotecnologias, está em tudo, né? Está no nosso aplicativo do celular, quando a gente faz login, quando a gente mostra, login não, desculpa, quando a gente faz check-in, né, num aplicativo de rede social, mostrando onde a gente está, né? Quando a gente pede um carro de aplicativo, quando a gente pede uma comida por delivery, tá? Então tá em tudo, né? Então, e aí quando a gente vem para um país como o Brasil, que é um país de uma extensão territorial muito grande, né, que é muito difícil de você monitorar, de você obter informações sobre os recursos naturais ao longo do território, né? Imagine aqui, para a gente obter informações sobre os recursos aqui da nossa região, a gente fazer uma visita de campo, então requer todo um esforço, né? Demanda todo um esforço que ele é simplificado se a gente utilizar, né, um SIG, tá? As geotecnologias, as imagens de satélite, por exemplo. Então, né, o uso dessa ferramenta ela tem um grande potencial se a gente usar ela para ações, né, que visam aí a tomada de decisão sobre problemas urbanos, rurais ou ambientais. Então, né, como por exemplo problemas urbanos, a gente pode usar um SIG e fazer, por exemplo, a malha viária da área urbana, né, as ruas da área urbana, para fazer verificação de tráfego, para fazer dimensionamento de semáforos, tá? Nas áreas rurais, a gente também pode utilizar para ver áreas melhores para plantio, áreas que estão degradadas, áreas que precisam de alguma atenção. Qual é o tipo de cultura que está sendo plantada ali? Eu posso avaliar o estágio de desenvolvimento da cultura, se é uma mudinha ou se já está grande. Tudo isso a gente pode avaliar usando aí as ferramentas de geotecnologias. Então, né, a gente tem aí uma necessidade de monitorar a superfície da Terra e esse potencial do SIG para a tomada de decisões. E aí as principais características, né, dessa novidade aí que a gente está falando. Justamente é isso, ele permite que a gente vai inserir e integrar numa única base de dados informações espaciais provenientes de diversas fontes. Então, como eu estava falando para vocês, eu posso colocar, né, uma imagem de satélite, por cima posso colocar um outro tipo de dado que envolve lá a malha municipal, por exemplo, mostrando quais são os municípios, que é um outro tipo de dado diferente de imagem de satélite. Nesse meu mesmo projeto, eu posso colocar pontos indicando algum fenômeno que eu esteja analisando, ou, por exemplo, nascentes, tá? Posso inserir informações como dados do IBGE, né, dados de censo, dados que eu coletei em algum órgão, tá certo? Então, são vários dados, vários tipos diferentes de dados, informação textual, informação geográfica. Tudo isso eu posso inserir dentro do mesmo banco de dados. E ele me oferece os mecanismos para combinar essas informações, permitindo que eu faça uma análise e gere novas informações. Como assim, professora? Digamos, por exemplo, que eu tenha, tá, uma imagem de satélite, daquelas que a gente viu ali, né, que a gente pegou lá no INPE, tá? E aí, aqui, ó, é uma imagem de satélite que é uma área grande, né? Como a gente viu, que pega vários municípios e tal. E eu quero analisar apenas a área aqui do município de Afogados da Engazeira. Então, eu posso vir e recortar somente pelo município de Afogados da Engazeira, tá? Gerei uma nova informação. Antes eu tinha uma imagem grande, eu posso ter uma imagem agora só de Afogados da Engazeira.
E ele me permite consultar, recuperar, visualizar e plotar, né? Imprimir lá em algum... imprimir não necessariamente papel, né? Imprimir pode ser uma impressão na tela, tá? Criar uma imagem, um mapinha temático. Esse conteúdo que está na base de dados georreferenciados. É muito importante a gente destacar que um SIG ele é diferente de um CAD, né? Vocês aí já estudaram AutoCAD, que é desenho assistido por computador, né? Computer Aided Assisted Design, não sei exatamente. Então, o CAD ele é desenho assistido por computador. A gente pode, inclusive, inserir dados gerados no AutoCAD ou qualquer outro programa de CAD dentro de um ambiente SIG. Ele me permite importar lá os arquivos, né, no formato lá do AutoCAD, tá? Que o AutoCAD ele não é uma informação gráfica, tá? Então, eu consigo colocar lá no SIG. Só que para eu colocar lá no SIG, quando eu colocar lá no SIG, eu preciso colocar o quê? A referência geográfica. Então, digamos que eu desenhei lá no AutoCAD, né? Uma série de arruamentos, tá? As quadras, isso é meu desenho, né? A rua, fiz lá essas ruas, né? E as quadras. Beleza. Posso colocar o meu projeto que eu fiz no CAD lá no SIG? Posso. É só eu dizer quais são as coordenadas, porque o CAD ele não trabalha com informação geográfica, ele trabalha simplesmente com o desenho. No SIG, como tem informação geográfica, então eu tenho que dizer, olha, essa rua aqui que eu desenhei, a coordenada aqui da esquina dela do início é a coordenada XY, X1, Y1, aqui X1, Y2, aqui do outro lado, aqui, e vou atribuir coordenadas. Isso é o que a gente chama de georreferenciar um dado, tá? Então, eu posso ter um dado que ele não tem referência geográfica, porém, para eu trabalhar ele lá no SIG, eu preciso georreferenciar, tá certo? E aí, né, os objetivos, né? Os SIGs foram estruturados para responder justamente perguntas que estão relacionadas à questão de localização, padrões, tendências e condições. Então, localização é bem fácil da gente entender, né? E aí a gente tem outras perguntas como padrões, tendências, condições. Então, por exemplo, eu posso, né? Tenho aqui, digamos que aqui não é mais o meu desenho de CAD, e aqui já é o meu desenho georreferenciado de uma localidade aí, tá? Ali de uma quadra perto do instituto. Então, eu posso dizer, olha, aqui nessa rua aqui, houve 10 casos de Covid. Nessa outra rua daqui, outra rua aqui mais distante, né? Houve 5 casos. Então, eu posso identificar aí padrões, tendências e condições, tá? Vou mostrar já já o exemplo clássico que a gente trabalha, tanto em SIG quanto em saúde pública, que é o caso da Jon Snow. Não é o carinha lá do Game of Thrones, por favor. Então, antes a gente tinha um sistema somente para armazenagem e análise de dados via relatórios, tabelas e gráficos. Então, hoje a gente pode, né, integrar esses dados descritivos. O que é esse dado descritivo? É justamente essa informação que eu disse aqui, ó, 10 casos de Covid ou 5 casos de Covid. E dizer aonde ele está localizado, tá certo? Então, não é só um dado agora. Agora eu tenho um dado associado à informação, tá? E aí, quais são as formas principais de utilizar um SIG? Então, eu posso utilizar um SIG para produzir mapas, como um banco de dados geográficos, onde eu posso armazenar, né, essa informação espacial e recuperar, quer dizer assim, qualquer momento que eu precisar consultar, eu vou lá e recupero essa informação que está lá dentro do banco de dados. E como suporte para análise espacial de fenômenos, tá? Que aí justamente os dados estão todos lá, de várias fontes, inclusive as imagens de satélite, né, do sensoriamento remoto que a gente viu, e aí a gente pode ter aí uma análise, pode fazer a análise espacial. Então, aqui um exemplo de análise espacial. Aqui eu tenho vários planos de informação gerando, né, uma imagem do mundo real. Lógico que não é
simplesmente assim, tá? Mas assim, o que é que a gente quer mostrar com isso? O SIG, ele trabalha com planos de informação. Então, eu posso ter um plano de informação de uso e ocupação do solo, posso ter um plano de informação de, sei lá, de quê? De declividade, de topografia, tá? Posso ter um plano de informação de tipos de solo, um plano de informação com a malha municipal. Então, todos esses elementos, quando a gente junta, né, são as várias integrantes do mundo real. Então, quando eu quero observar o mundo real, eu vou subdividir ele em elementos. Então, o que é que eu quero observar no mundo real? Eu quero observar o uso e ocupação do solo. É um elemento. Eu quero observar só a questão da drenagem. É outro elemento. Eu quero observar os tipos de vegetação. Então, eu subdivido, eu faço essa compartimentação, tá? Desses elementos do mundo. E aí, subdivido em planos de informação. E cada plano desse vai me dar uma informação referente a um tema que eu estou interessada, né? Tá bom? E aí o exemplo clássico, né? Em Londres, em 1854, houve uma epidemia de cólera e aí, né, nessa época ainda não se sabia sobre a doença, não se conhecia, né, como é que se dava o processo de contaminação. Então, foi feito o quê, né? Como eu disse, John Snow, ele foi, né, era um estudioso da saúde pública, tá? Ele não era geógrafo e muito menos trabalhava com SIG, porque SIG não existia, nem existia computador nessa época, tá certo? Então, houve aí a identificação da localização dos doentes de cólera, que nem está sendo feito nos municípios, né? Aqui em Afogados, pelo menos está sendo feito. Quem é de fora, não sei se já viu, mas entra lá no Instagram de Afogados que vocês vão ver. Toda sexta-feira sai um boletim dizendo as ruas onde tem os casos de Covid. Então, identifica e localiza os casos da doença. Então, na rua tal tem tantos casos. Marca lá, né? Só que o Covid, a gente sabe que a transmissão é de pessoa a pessoa, né? Então, voltando aqui para o exemplo de John Snow, né? A cólera, ela se transmite pelo consumo de água contaminada, tá certo? Mas na época não sabia disso. E aí identificaram a localização dos doentes e identificou também os poços de abastecimento de água no mapa da cidade, né? Numa base que seria o mapa da cidade. E aí, vamos passar para cá, né? Não tá dando assim para ver muito bem, mas eu coloquei umas setinhas para ajudar, tá certo? Os pontos vermelhos são reservatórios de água. Então, tem um pontinho vermelho aqui, pontinho vermelho aqui, pontinho vermelho, tá? Vários pontinhos vermelhos. E tem um pontinho vermelho aqui, na rua chamada Broad Street, tá? Na Broad Street tem aqui um pontinho vermelho, que é esse trechinho aqui que tá em azul. Os pontos pretos eram onde residiam os doentes. Então, ó, pontos pretos, tá certo? Pontos pretos. Então, o que foi que ele observou? Esse poço aqui, ó, não tem doentes aqui próximo. Nesse poço aqui, poucos casos, né? Esse poço aqui também não tem doentes próximos. Já nesse poço aqui da Broad Street, olha a quantidade de gente doente aqui nessa região. E aí foi quando ele fez a inferência de que a transmissão da doença do cólera estava relacionada com a água, que provavelmente este poço aqui é que estava com a água contaminada, tá? Então, grande parte da população estava localizada próximo ao poço da Broad Street, né? Então, foi ordenada a lacração do poço e foi possível controlar uma parte da epidemia, retirando essa fonte de água que estava causando a doença. E foi aí que foi feito, né, a inferência já justamente de que a cólera seria transmitida pela ingestão de água contaminada, que até então não se sabia, né? Só foi possível descobrir isso fechando aí o poço e vendo que as pessoas pararam de adoecer, tá? E veja, né? Um mapinha na época aqui, né, de papel, bem simples. E imagine aí a quantidade de análises espaciais que a gente pode fazer hoje com as ferramentas computacionais que a gente tem, né? Então, a gente pode analisar, por exemplo, a questão de criminalidade, os casos de doença. É bastante comum o uso de SIG, né, em saúde pública, tá? E aí, né, algumas questões que podem ser respondidas pelo SIG, né? Então, localização do hospital, melhor caminho para ir da cidade A até a cidade B passando por C. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos usar esse mapinha aqui só de referência, tá? Como é que eu faço para sair daqui para chegar aqui na Broad Street? Qual é o melhor caminho? Eu vim por aqui,
ou é melhor eu vir por aqui, tá? Isso aí, qual é o melhor caminho, né? É bem o que aqueles aplicativos como o Maps, o Waze, eles fazem isso, né? Delegacias localizadas num bairro de 5 quilômetros do bairro A, por exemplo. Então, digamos que aqui, né, eu tenha uma delegacia. Eu traço um raio de 5, ou eu tenho um bairro, tá? Aqui um bairro, por exemplo. Então, eu traço um raio de 5 quilômetros e determino uma área, tá? Para procurar a delegacia ou qualquer outra coisa, tá certo? Então, são uma série de perguntas que a gente pode responder consigo, uma série de análises. Houve crescimento urbano nos últimos 2 anos? Então, eu posso pegar, né, uma imagem de satélite, essa aqui não vai ajudar a gente, não. Eu posso pegar uma imagem de satélite de 2 anos atrás, uma imagem de satélite de 2 anos de hoje e fazer essa análise dentro do se aumentou a área urbana, tá? Então, ele nos permite realizar essas diversas operações. Então, né, gente, aí o SIG, ele vai ajudar a gente bastante. Lembrando que na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com o QGIS, que é um programa que nos permite realizar essas análises, tá? Existem vários programas existem vários programas que trabalham com sistemas de informações geográficas, né, que permitem fazer essa mesma coisa. E aí é importante a gente destacar, né, não estava aqui, mas assim, queria dizer para vocês, esse SIG, ele envolve, né, o hardware, que é o computador, tá? O software, que são os programas que a gente usa, e um componente que a gente chama de peopleware, que são pessoas. Então, não adianta, né? O computador ele não vai fazer as coisas sozinho, precisa de uma pessoa para poder analisar e dizer o que é que ele vai fazer, tá certo? Então, por hoje é só. Lembrando que sábado a gente tem a nossa avaliação, vou deixar disponível lá até 5 horas da tarde. Se alguém precisar, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Então, por hoje é só.